Abra aí. Êxodo, capítulo 12, no versículo 26. Livro de Êxodo 12, 26. Diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Hoje, quando nós falamos de Páscoa, a maioria das pessoas não falam dela como Deus orientou. Você vê que quando as crianças hoje perguntam para os pais o significado da Páscoa, o que a maioria deles falam? É um coelho e um ovo de chocolate. Você percebe a distorção? Você percebe? Porque a Páscoa, ela tem um propósito. É de nos fazer lembrar da cruz. É entendermos o que ele fez, e por que ele fez, e por quem ele fez. Ele deu a sua vida. Ele ressuscitou. Mas ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida por nós. A Bíblia, aqui no livro de João, capítulo 12, no versículo 32, João 12, 32, diz assim: E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Assim como naquela época, hoje, as pessoas não entendem o significado ou o propósito de Jesus na terra. A ideia que eles tinham era que o Messias viria e iria estabelecer o seu reino no mundo, e eles iriam ir contra os romanos, que era o império que dominava naquela época. Então a ideia que eles tinham do Messias, do Cristo, era de um Cristo valente, guerreiro, que iria liderá-los contra os romanos. E quando vem Jesus, com aquela doçura, vem Jesus com a meiguice dele, eles não entenderam nada. Porque eles olham para Jesus e eles veem
Jesus, totalmente diferente da ideia que eles tinham. Eles ouvem Jesus dizendo: olha, amai os vossos inimigos, amem os que vos odeiam, orem pelos que vos perseguem, injuriam e os maltratam. Orai por eles. Eles não entendem nada. Mas que Cristo, que Messias, que Jesus é esse? Eu estou pensando que Jesus vai dizer assim, ó, vamos para cima dos romanos, vamos arrancar a cabeça deles. E vem um Jesus que diz, olha, amai o que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Se te ferirem uma face, dê-lhe a outra. Se te tirarem a túnica, ofereça também a capa. Então eles olhavam para Jesus e eles não entendiam aquilo. Mas o reino do qual ele estava se referindo não era nesse mundo. Jesus não estava falando de um reino terrenal na terra, de estabelecer o seu reino aqui, mas ele estava falando de um outro reino. Primeiro, o reino de Deus em nós, dentro de nós, que não se vê com visível aparência, mas é um reino dentro, é chegado o reino de Deus. É o reino de Deus dentro de nós, que é estabelecido primeiro dentro de nós, e depois o reino dos céus. Mas não era um reino terreno, como eles imaginavam. Não era. Então a decepção, a frustração deles eram esta. O profeta Isaías descreve aqui como eles olhavam para Jesus. Isaías 53, do versículo 3. Aqui está a visão de como eles viam Jesus. Como Jesus não tinha a aparência que eles imaginavam, a aparência de um guerreiro, de um rei, de um homem poderoso. Eles olhavam para Jesus assim, ó. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade,
prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Olha aqui para mim, por favor. Ele era desprezado por todos os homens. Ele sofreu. Não havia nele formosura, nem beleza alguma. Pelo menos não exteriormente. Quem olhava para ele, o desprezava. Acaso, porventura, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Diziam. Outros diziam, esse daí não é o Jesus, o filho do José, o carpinteiro? Por quê? Porque quem olhava para ele exteriormente, fisicamente, não tinha a ideia de quem se tratava, porque ali estava o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ali estava aquele que abriria o caminho para a salvação. Ali estava o próprio caminho. E é interessante que quando Jesus ele está na cruz, o tempo todo as pessoas estão zombando, dizendo, olha, você não é o Cristo, desce daí. Você não é o Cristo, você não é o Filho de Deus, você não é o Todo-Poderoso, sai daí, tira a gente daqui também. As pessoas atacavam o tempo todo a identidade dele. Jesus, se quisesse, ele rogaria o Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos e tiraria ele dali. Mas ele não fez isso. Você imagina você olhar para si e você passar por tudo aquilo que você acabou de ver aqui nas imagens que nós colocamos no início. Você ser humilhado, cuspido, pregado numa cruz, colocarem uma coroa de espinho na tua cabeça, zombarem de você, atacarem a sua identidade, porque você está falando, eu sou o Filho de Deus, mas eles estão, me mostra, eu quero ver, desce daí, você não é o poderoso? Você sabe o que é isso? Você saber que você tem o poder para acabar com todo aquele sofrimento, e você falar assim, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Você vê que Jesus, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus se preocupou em fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele não foi, entenda, ele não foi obrigado. Ele não foi obrigado. Ele tinha o livre arbítrio para decidir. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele poderia desistir. Na dor que ele sofreu, ele poderia falar, Pai, não vou morrer por eles não. Acaba com todo mundo mesmo. Eu não vou morrer por eles não. Mas ele não fez isso. Porque ele tomou o nosso lugar. Ele trouxe para ele os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas transgressões.
Ele se colocou no banco dos réus, assumindo a cadeira que era nossa. Mas ele tinha o poder para decidir isso ou não. Ele poderia dizer: pai, eu não quero, pai. Extermina eles de uma vez. Eu não vou morrer por eles, não. Porque você imagina Jesus caminhando e vendo toda a maldade daquele povo. Como o povo era ruim, corrupto. Como as pessoas eram malignas, eram más. Mas mesmo assim, ele foi até o fim. Ele cumpriu o propósito dele. Jesus não veio aqui para curar. Jesus não veio aqui para libertar os demônios. Jesus veio aqui com um propósito, que era o de morrer na cruz. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro. Cordeiro, a oferta perfeita de Deus pela humanidade. Ele veio aqui com esse propósito, a cura, os milagres, a aparição dele, a manifestação de poder, tinha um único objetivo, que era atrair as pessoas. Por isso que até hoje ele cura. Até hoje ele liberta as pessoas. Ele cura. Os milagres estão aí para chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que só creem vendo. Elas precisam ver para crer. Mas o propósito dele foi e continua sendo salvar a nossa alma. Esse é o propósito. É salvar a nossa alma. E ele, do contrário da expectativa que tinham dele, que ele ia vencer o Império Romano e estabelecer o seu reino e se assentar no trono e liderar o povo, Jesus não fez isso. Pelo contrário, ele deixou o trono pela cruz. Ele não deixou a cruz por um trono. Ele deixou o trono pela cruz, porque ele já era. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele já era. Jesus já era. Então ele deixou o trono pela cruz e não a cruz pelo trono. E às vezes é interessante pensar nisso. Por quê? Porque nós até aceitamos carregar a cruz. Mas qual é o propósito nisso? Nós até aceitamos fazer alguns sacrifícios. Mas qual é o propósito? A gente sempre está vendo o ganho. Eu vou abrir mão disso, mas vou ganhar aquilo. Eu vou abrir mão disso, mas vou ter aquilo outro. Com Jesus não foi assim. Ele já tinha tudo. Ele deixou tudo, o trono, pela cruz. Para quê? Para nos salvar. Quando ele fala: quando eu me levantar da terra, a todos atrairei, ele está falando exatamente da ressurreição, que nós vamos tratar no domingo. Ele está falando exatamente disso. Quando eu me levantar da terra, ele fala: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Quem é o grão de trigo? Ele que caiu na terra. Ele morreu. E quando ele morreu, ele deu muito fruto, porque ele gerou muitos filhos. Por isso que ele fala: quando eu me levantar da terra, quando eu ressuscitar,
a todos atrairei a mim. Por quê? Porque ele deu a vida por nós e a nossa vida é dele. Ele pagou o preço por nós. A nossa vida é dele. Amém? É dele. Ele pagou. Por isso que quando você aceita o que ele fez, você aceita o sacrifício de Jesus, você reconhece o que ele fez por você, você o aceita, você se entrega a ele de fato, de verdade, a tua vida, que ele deu a vida por você, a tua vida é dele. E é ele que vai se apresentar com você diante do trono, como um advogado, fazendo expiação pela tua culpa. É que nem um advogado. O advogado, a pessoa que está ali, ela pode até ser culpada, acusada, mas o advogado está ali, qual é o propósito dele? Apresentar a sua defesa. Assim é Jesus. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, que vai dizer: pai, eu morri por ele, e ele aceitou o que eu fiz, então eu estou aqui para defendê-lo diante do Senhor, e pedir que ele seja salvo. É assim. Agora, quem não aceita o que ele fez, não tem. Você já viu aquela pessoa que fala assim, ó, eu estou sendo condenado, você quer um advogado? Não, não quero. Não, mas um advogado público tal. Não, não quero não. Eu vou sozinho. Quando você não aceita, quando você não reconhece o que ele fez, é como se você estivesse indo para o tribunal dizendo: eu não preciso de advogado, eu vou fazer a minha própria defesa. E isso acaba bem? Isso acaba mal. Então, houve um propósito na vinda dele aqui, amém? E foi morrer, foi se entregar por nós naquela cruz, para que eu e você, nós tivéssemos a oportunidade de ser salvo. E para finalizar, em João, no capítulo 12, no versículo 25, João 12, 25, ele diz assim, ó: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ou seja, aonde ele está agora? À direita de Deus. É ali que estará todos aqueles que o servirem um dia. Aonde ele estiver, ali estará também os seus servos. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isso vim, esta hora. Ou seja, ele está dizendo: eu vim para esse propósito. Eu vou orar e vou dizer: pai, me livra? Não, eu vim para isso. E eu vou cumprir. E quando Jesus, ele fala em Lucas 23, 46, ele fala: pai, eu entrego o meu espírito. E clamando Jesus com grande voz disse: pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Essa palavra aqui, pai, eu entrego o meu espírito, ele estava, na verdade, falando sobre o Salmo de Davi, Salmo 31, versículo 5, que Davi fala: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade.
Quando ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, Pai, eu deposito o meu espírito nas tuas mãos. Eu deposito. Por quê? Porque ele estava entregando, mas ele reaveria. É como, por exemplo, num investimento. Quando você faz um depósito, você faz um investimento, aquilo ainda é seu. Aquilo ainda é seu. E você vai reaver aquilo. Isso aconteceu com Jesus. Quando ele entrega o seu espírito, ele fala, Pai, eu entrego o meu espírito, está feito, está consumado, está pronto, está feito, eu cumpri, eu fiz. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. E ele entrega o seu espírito, então, a Deus. Isso é muito forte. Jesus nunca perdeu, ele nunca perdeu a autoridade dele de filho. Nunca perdeu. O posto dele estava lá. Se você tem, por exemplo, um bom carro, mas você fala assim, olha, eu não vou usá-lo, eu vou nessa região aqui, eu vou andar a pé. Mas alguém diz assim, fulano, mas você tem um carro, um bom carro, você vai andar a pé mesmo? Não, eu vou andar a pé. Por quê? Porque é necessário. Eu pergunto para você, o carro continua sendo seu? Sim. Mesmo que você não use, mesmo que ele esteja lá na garagem te esperando, ele continua sendo seu. Jesus nunca perdeu o seu poder, ele nunca perdeu a sua autoridade, mas ele deixou ela para andar a pé com a gente, para se igualar, para se colocar no mesmo nível, para sentir o que nós sentimos. Por isso que a Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser comparado a quem? A Deus. Isso é muito forte. Ele não usurpou disso. Não que ele não fosse. Ele era Deus. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. Por isso que diante de todas as situações que ele foi confrontado e mostrado a grandeza, o seu poder, o que acontece na maioria das vezes, quando uma pessoa tem muito poder, ela quer fazer o que com aquele poder? Ela quer deixar ele escondido, ela quer mostrar para todo mundo, ela quer exibir o poder dela. Poder financeiro, as posses que ela tem, o conhecimento que ela tem, ela quer expor, ela quer tornar aquilo público, porque é uma forma dela alcançar algum tipo de honra. Mas ele não fez isso, ele não usurpou ser como Deus, sendo Deus. Olha só, quem é esse Jesus que morreu por mim e por você? Agora eu te pergunto, como eu vou ignorar isso? Como eu vou dizer eu não quero? Como eu vou dizer eu não aceito? Como eu vou negar esse Jesus? Como é que eu vou virar as costas para quem? Para ele, pelo que ele fez. Não faz sentido. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos buscar a presença de Deus. Nós vamos falar com Deus. Amém? Reconheça o que Ele fez por você naquela cruz. Porque foi por mim, foi por você. Ele tomou o nosso lugar.
Ele se fez réu. Oh meu Pai, nós reconhecemos, meu Deus, o sacrifício do Senhor Jesus. Ah, meu Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Porque, meu Deus, ao olhar para nós, chega a nos constranger que o Senhor tenha se entregado a um tão pobre pecador, alguém tão miserável como eu, meu Pai. Eu não merecia, ainda não mereço, mas tenha misericórdia da minha alma. Meu Deus, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Meu Deus, me lava com o sangue do Senhor Jesus. Me purifica de todo pecado, de toda imundícia, de toda sujeira. Me purifica, meu Pai, de tudo que não te agrada, tudo que não presta, tudo que é carnal, tudo que é da minha humanidade, aquilo que me separa de Ti. Oh meu Pai, me ajuda, me liberta de mim mesmo, do meu egoísmo, das minhas vaidades soberbas, do meu orgulho, que me afasta de Ti, que me impede de fazer a Tua vontade, que me impede de obedecer a Tua palavra, de cumprir os Teus ensinamentos, os Teus mandamentos. Meu Pai, nós sempre vamos arrumar uma desculpa, uma justificativa, meu Pai, para fazer do nosso jeito, da nossa maneira, para fazer prevalecer a nossa vontade. Mas não foi isso que o Senhor Jesus fez, porque Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a Tua vontade, não a minha vontade, o Teu querer, não o meu querer. Até o fim, meu Pai, Ele fez a Tua vontade. Então nos ensina a cumprir a Tua vontade, mesmo que contrarie a nossa, e vai contrariar, meu Pai, porque nós somos carnais, pecadores, sujos, imundos, imorais, irreverentes, e carecemos da Tua misericórdia, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, tira esse coração magoado, esse coração iracundo, colérico, e nos dê um novo coração. Nos dê, Senhor, uma nova vida, nos dê uma nova maneira de pensar, de enxergar a vida, nos dê um novo coração, despido de vaidade, de orgulho, um coração segundo o Teu coração. Oh meu Pai, vem agora, venha nos transformar, venha, meu Deus, transformar o nosso ser, o nosso interior, meu Pai. Oh Espírito Santo, meu Pai, nos ajuda, nos ensina, meu Deus, a fazer a Tua vontade. Nos ensina, meu Deus, a obedecer a Tua palavra. Nos ensina, meu Pai, a vivermos em obediência. Oh, meu Pai, vem agora. Vem com a Tua presença, vem com o Teu Espírito. Oh, meu Pai, vem encher o nosso coração. Vem encher a nossa alma. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Nós não queremos estar com a nossa alma vazia. Nós não queremos estar com esse vazio na alma. Mas nós queremos ser cheios da Tua presença.
E só o Senhor pode nos encher, meu Pai. Só o Senhor pode fazer essa fonte jorrar dentro do nosso coração. Só o Senhor pode fazer jorrar essa fonte de águas vivas. Somente o Senhor pode preencher esse vazio na nossa alma. Oh, meu Pai, vem sobre a nossa vida. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. Reveste a tua igreja, reveste o teu povo, meu Pai. Derrama o Espírito Santo. Faz o que nós não podemos fazer, meu Pai. Porque a obra é tua. E a obra que o Senhor começou, o Senhor há de completá-la. Então desça aqui agora. Enche essa pessoa da tua presença. Enche essa pessoa, meu Pai, do teu Espírito. Batiza ela. Enche ela da tua presença. Encha ela do teu Espírito. Meu Deus, que esta pessoa venha nascer de Deus. Que essa pessoa venha nascer do teu Espírito. Meu Pai, que ela tenha uma experiência, um encontro real, verdadeiro. Meu Deus, nós não queremos uma emoção, uma empolgação. Nós não queremos se emocionar com uma canção, não. Mas nós queremos ter uma experiência real. Uma experiência que gere frutos. Uma experiência inesquecível. Oh, meu Pai, então venha sobre nós. Oh, Espírito Santo, te adoramos, te amamos, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Louvado, magnificado seja o teu nome. Nós te enaltecemos, meu Pai. Nos falta palavras, porque o nosso vocabulário é tão pobre, é tão simples, mas sincero. Ah, meu Senhor, receba a nossa alma, receba a nossa vida, receba a nossa adoração, o nosso louvor consciente. Te adoramos, meu Pai, te louvamos, Senhor, mais do que tudo. O Senhor é a nossa maior riqueza. O Senhor é o maior tesouro que o homem pode encontrar. Não tem nada mais precioso do que ter a tua presença, do que ter o teu Espírito, meu Pai. Nós somos apenas vasos de barro, com uma presença poderosa dentro. Uma presença, meu Pai, que nós não somos dignos de ter. Então faz a tua obra, aleluias. Oh, santo, 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 santo. Oh, glórias e glórias e glórias, aleluias. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração, meu Pai. Pois nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, meu Deus, em o nome de Jesus.